Toda quarta-feira, nós temos o tradicional comentário de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Feliz 2024. Bom dia, doutor Eduardo. Da mesma forma, lhe desejo um bom 2024, como a todas as pessoas que estão atentas no nosso Clique Camaquã, nosso grande portal, que tem um 2024 excelente. 2024, ano par. Ano par no Brasil são anos eleitorais, anos de eleições. De 4 em 4 anos, eleições que, na verdade, são de 2 em 2, porque há um intervalo, há um interregno de 2 anos entre eleições municipais e eleições estaduais e federais. Nós tivemos, em 2022, eleição para presidente, Senado Federal, Câmara Federal, governadores de Estado e Assembleias Legislativas. E teremos, nesse 2024, a eleição para os municípios de prefeitos, vice-prefeitos e os edis, os vereadores, que no Brasil, 5.568 municípios terão eleições no primeiro domingo de outubro deste ano. Não sei que dia cai no calendário, não olhei. Há uma população nossa, eu tirei dados que eu tirei há poucos minutos da internet, se tiver algum erro, tirei do Google, da Wikipédia, se tiver algum erro, debitem a eles, não a mim. Numa população brasileira, a última ali anotada, de 214.300.000 habitantes. Não são eleitores, são habitantes. No Rio Grande do Sul, 497 municípios e uma população de 11.290.000 habitantes. E em Camaquã, também tirado há pouco, os dados da internet, dados do Google, 62.200 pessoas seriam o nosso número de habitantes. Volto a dizer, nenhum deles é o número de eleitores, é o número de habitantes. Bem, o eleitorado para este ano será, então, de todos os brasileiros, nesses 5.568 municípios, 2 distritos em Fernando de Noronha. Lá não sei se é eleição ou se é designação, lá é distrito, não investiguei esse caso. E o resto são municípios. Nos municípios, evidentemente, salvo algum problema jurídico de última hora, todos eles deverão ter a eleição no primeiro domingo de outubro do corrente ano. Municípios com mais de 100.000 eleitores vai para o segundo turno, caso ninguém alcance 50%, vai para o segundo turno no quarto domingo, o terceiro ou quarto domingo, também do mês de outubro. O eleitorado brasileiro se situa acima de 16 anos, então não votarão os menores de 16. Maiores de 16 que completarem até essa data, 16 anos, é só se qualificar no Tribunal Regional Eleitoral, no cartório eleitoral, defronte o fórum, que é Justiça Federal, e ali tirar o título para serem aptos a votar. Mais de 70 anos, pela legislação brasileira, não precisa votar, mas pode votar. Eu recomendo a todos que votem, pois vejam bem, nós estamos na nossa terra, no nosso município, nós queremos vê-la bem administrada. E para ver bem administrada é preciso, evidentemente, que a gente exponha a nossa vontade de quem escolher para governante. No caso de Camaquã, nós estamos no momento, indiscutivelmente, imbativelmente, eu não nasci aqui, mas tenho 62 anos de história aqui dentro. Cheguei aqui com 19, fiz 20 aqui. E, nesse período, vi boas, grandes administrações, outras mais singelas, mas, sem dúvidas,
A atual é a maior administração de Camaquã. Eu pago um tributo aqui, com licença da senhora e do senhor, ao grande e valoroso prefeito Irro Ferreira de Lima, como um excelente gestor público. Nossa legislação, tanto a federal, que vale para os estados também, como a municipal, é permitida uma reeleição para prefeito. O prefeito Ivo, então, já está no fim do segundo mandato, ele não poderá concorrer à reeleição. Ele, possivelmente, o PSDB, PMDB, os partidos colocarão seus candidatos. O PMDB, se tiver bom senso, e acredito que tem a nossa grande presidente, a nossa direção atual do meu partido, de acompanhar o governo municipal, que está sadio, que está excelente, que está muito bom, que é o melhor da história de Camaquã que eu conheço, para que nós tenhamos e coloquemos as mesmas ideias defendidas pelo prefeito Ivo, esses 2 mandatos, para a continuidade administrativa nossa. Nos Estados Unidos, vejam bem, por que eu falo nos Estados Unidos? Porque nós sempre temos uma certa sequência em relação à legislação e a determinados atos, pela influência que, indiscutivelmente, os Estados Unidos têm no mundo inteiro, especialmente nas Américas. Nos Estados Unidos, até a década de 40, não existia número de reeleições proibidos. Então, tivemos diversos presidentes norte-americanos que fizeram mais de um mandato. E um deles, Franklin Delano Roosevelt, estava no 4º mandato, já se preparando para o 5º, quando houve uma emenda na Constituição americana proibindo mais de 2 mandatos na sequência. Aliás, lá é proibido mais de 2 mandatos. Aquele que exercer a presidência exerce ou por 2 vezes, não pode ter uma terceira, como é o caso brasileiro. É 2 vezes seguida, mas pode ver quantas queira depois para mais outras 2 vezes seguidas. Lá nos Estados Unidos, não. Não existe o retorno. E, não sei se houve, não consegui descobrir isso aí, não havia limites de eleições para prefeitos. E eu vou citar um caso específico norte-americano, um artista de cinema, Clint Eastwood, famoso Clint Eastwood, está com 93 anos, é vivo ainda, atuante, pujante, fazendo ainda filmes, não mais como artista, mas como diretor. Ele é natural da Califórnia e viveu numa cidade, numa certa época, chamada Carmel, ou Carmel, na pronúncia americana. E nessa cidade havia uma prefeita que estava no 11º mandato. E essa prefeita já estava guindando para uns lados que não interessava mais à população. E precisava acabar, mas ela conseguia se reeleger sempre. Então, Clinton Eastwood concorreu e foi prefeito de 1986 a 88 nessa cidade de Carmel. Não sei por que ele não ficou mais tempo, para acabar com aquela continuidade administrativa. Então é assim, a continuidade administrativa ela é sadia, por um lado, se for um bom administrador, mas tem o detalhe de não cair na continuidade sempre, e por isso que se tem limites de reeleições. E o Brasil adota esses limites. Especificamente, nós elegeremos o prefeito, o vice e os vereadores neste ano. Muito bem. Nós tivemos aqui em Camaquã vices-prefeitos, 4, que eu conheço,
que assumiram definitivamente o mandato do prefeito. O primeiro, de que eu tenho conhecimento, foi o saudoso coronel Silvio Luiz Pereira da Silva, que substituiu na década de 50, aliás, no ano de 50, 1950, o prefeito Olavo Moraes. O prefeito Olavo Moraes, que era gerente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, veio para Camaquã como gerente, veio solteiro, aqui casou-se com uma camaquense, foi ficando aqui, culminou em se eleger prefeito e exercia o cargo quando morreu, quando faleceu. Na verdade, segundo se sabe, eu não conhecia, eu não morava aqui, teria praticado um suicídio, e ele foi substituído pelo vice-coronel Silvio Luiz Pereira da Silva. Depois o coronel Silvio voltou numa nova eleição. Em 1900, ele foi prefeito, então terminou o mandato, 50, 52, depois ele voltou para cá como prefeito em 56, né? Tivemos um outro vice-prefeito que assumiu o mandato, Amarílio Borges Moreira, por uma situação diferente, porque aí havia eleito em 63, Wilson Scherer Dias e Amarílio Moreira. O Wilson foi cassado depois da Revolução Militar de 31 de março de 64, ele foi cassado em abril de 64, e o vice, Amarílio Borges Moreira, continuou o mandato até seu final. Tivemos outro vice-prefeito que terminou o mandato, Vadislau Niencheski, então do meu partido, do PMDB, que terminou o mandato do então prefeito Egídio Alfredo Chilabes, também do meu partido, do PMDB. O Egídio e o Vádios haviam sido eleitos para 76, 80, mas para não haver coincidências de mandatos municipais com mandatos estaduais e federais, também na égide do regime militar foi alterada a data da eleição de 80 para 82, prorrogados os mandatos por 2 anos. Então o Egídio e o Vádio tiveram a prorrogação, Egídio Alfredo Chilabes e Vadislau Niencheski, a prorrogação por mais 2 anos, e os vereadores daquela época também. Nesses 2 anos, o Egídio não ficou todo, logo no início ele renunciou ao mandato para ser candidato na eleição de 82 a deputado, na verdade seria de 80, acabou sendo em 82 a de deputado federal, ele não se elegeu ali, e o Vadislau terminou o mandato. E um quarto prefeito que assumiu o mandato foi o Ernesto Mulon, também do meu partido, do PMDB na época, que substituiu então o prefeito João Carlos Machado, do PP, quando o prefeito João Carlos foi convocado pela governadora do estado, Ieda Crucius, para a Secretaria da Agricultura, e ele renunciou ao mandato e o Mulon terminou. Então, o vice-prefeito é eleito como prefeito exatamente para isso, para substituí-lo quando necessário e até para terminar mandatos quando necessário, como esses casos em que eu citei. Os vereadores são eleitos pelo mesmo período, e aqui nós tivemos diversos, eu, desde que cheguei aqui, diversos mandatos. A Câmara será renovada na sua totalidade. Vereadores não têm limite, como deputados estaduais, nem federais, nem senadores, limites de reeleição. Pode concorrer quantas vezes queira. Então, alguns vereadores estão há muitos anos ali, outros são mais novos, outros ficam por menos tempo. Há um detalhe com relação ao presidente da Câmara. Os vereadores elegem o seu presidente. O presidente da Câmara é um dos substitutos do prefeito, caso o vice não possa assumir ou caso não exista. Existiu um caso, novamente em Camaquã, durante o seu mandato de vice-prefeito, de 68 a 72, foi eleito José Cândido Godoy Neto, e o vice era o doutor Edson Campos. E o doutor Edson Nunes de Campos faleceu durante o mandato. Faleceu, eleito em 68, ele faleceu antes do término do mandato de 72. Então, algumas vezes, o José Cândido foi substituído pelo presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara, que assume, tem, por exemplo, algumas obrigações. Ele fica com alguns impedimentos em determinados casos. Eu, quando estive na Câmara,
tinham 2 colegas que eram advogados, ambos foram, em outras oportunidades, presidente do Legislativo. Mais recentemente também tivemos outro vereador que foi presidente do Legislativo, que era advogado. O advogado que se eleger presidente do Legislativo obrigatoriamente tem que se licenciar da OAB, não pode, enquanto exerce aquele mandato de chefe do Executivo, ser advogado atuante. Por isso que eu, quando vereador, para não deixar a atuação, nunca tive esse interesse, apesar que o meu partido, naquela época, colocou 2 presidentes, o Ayrton e o José Joaquim Santana Neves. Mas eu nunca tive essa pretensão para não ter que fazer esse licenciamento do cargo, da função, da atividade de advogado durante um determinado período. Então, são essas as regras legais que determinam. E este é o ano eleitoral, não só em Camaquã, como em todo o Brasil, nos nossos 497 municípios do Rio Grande do Sul, que haverão estas eleições. Começa, quando eu fui candidato algumas vezes, lá na década de 70, primeira vez em 76, depois em 82, mandato de 6 anos, 76 a 82, já expliquei, por prorrogação determinada pelo regime militar de então, determinada via Congresso, é claro. Quando, naquelas eleições, naquela época, a gente começava a fazer campanha em janeiro. Eu nunca me esqueço que em 76 estava veraneando em Arambaré e vinha para a cidade, para daqui e para a Serra. Depois, no fim do dia, voltar para Arambaré. Tudo estrada de areia naquela época. Hoje, as estradas estão bem melhores, tanto as de areia como a estrada asfaltada que nos leva a Arambaré. Hoje, as campanhas, por determinações e por regras eleitorais, estão reduzidas a um tempo menor. Naquela época, tinha pouca coisa no rádio. Aliás, nessa de 76, até era proibido falar diretamente o candidato no rádio, eram só encaixes com propaganda gravada. 82, da mesma forma, depois já o governo militar aliviou um pouco para a eleição de 86 e assim por diante foram, de 88, perdão, e assim por diante foram modificadas as regras nesse sentido. Mas não se tinha. E existia apenas o rádio. Hoje tem a televisão também, tem outros meios, tem os meios através do celular, WhatsApp, outras coisas, mas que não existiam naquela época. Então, por isso, as regras eleitorais limitaram o tempo de campanha, já que é mais fácil chegar ao povo. Naquela época era o de porta em porta. A melhor campanha era aquela batida de porta em porta, não só na cidade, vila, rua, rua, como lá fora, no interior, que a gente pegava distritos do interior e subia e ia de casa em casa, tanto para o lado, olhando-se em direção a Porto Alegre, tanto para o lado da esquerda, subindo a serra, como para o lado da direita, indo em direção à Lagoa dos Patos e a Pacheca e aquela zona, era o de porta em porta. Por isso, campanhas grandes, campanhas. E, aliás, as eleições não eram no primeiro domingo de outubro, e sim no dia 15 de novembro. Então, dava 11 meses de campanha. Era uma campanha cansativa, estafante. Hoje ela é bem mais light. Pode ser cansativa, mas numa atividade mais célere e em menos tempo. Então, senhoras e senhores, jovens que estão nos assistindo, é um ano eleitoral. E estamos morando no município. Aqui nos interessa a melhor administração possível, porque é aqui que nós vivemos. Então, todos conscientes que nós precisamos votar. E votar nas ideias para o legislativo e votar nas pessoas. Para quem gosta, eu voto no partido. Mas tem pessoas que entendem de votar na pessoa, também não se discute, para a administração no cargo de prefeito e de vice. Vamos começar desde já a nos conscientizar que é um ano eleitoral e que nós não podemos deixar o nosso município sem dele cuidar. E a nossa obrigação de eleitores é eleger os nossos mandatários para que eles administrem e legislem na nossa cidade. Então, vamos lá mais uma vez. Maior de 16
E aqueles que passarem dos 70, não deixem de votar. Esse é o interesse para todo mundo. Eu tenho um amigo que diz, eu já fiz 70, não tem mais nada a ver com isso. Tem a ver, sim. A administração é nossa, os administradores são nossos mandatários. Nós temos a obrigação de estar, de escolhê-los e depois a nossa escolha receber o resultado daquela escolha que fizemos. Vamos lá, e esse, como é um ano eleitoral, vamos falar, possivelmente durante todo o ano, bastante em eleições. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.